Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 7 de janeiro de 2022. Tudo mostra que é uma mudança em andamento que pode mudar as regras de todo o sistema da economia mundial. E o sistema da economia mundial está ligado ao poder político, poder militar, entre outros, das nações. Eu convido você a inscrever-se no canal, a dar seu like e compartilhar com suas redes sociais. Na verdade, quase todas as análises de respeitáveis observadores da cena mundial têm uma coisa em comum: os desafios econômicos da nossa sociedade à luz da pandemia. Antes da pandemia, a inflação era geralmente desencadeada pelo setor de energia e por um conjunto restrito de bens, como semicondutores, cujos aumentos de preços estavam ligados à crise da cadeia de suprimentos, produtos alimentícios que estavam ligados ao clima. Mas, como evidenciado pelos recentes aumentos nos preços de alimentos e serviços, parece que os efeitos estão se ampliando. As más condições climáticas mundiais, secas e inundações incomuns que destruíram as colheitas, muitas vezes citadas como os danos colaterais das mudanças climáticas, contribuíram para o aumento dos preços dos alimentos. Isso aconteceu notadamente em outros países da Europa e da Ásia. Embora fosse o caso, mesmo antes do início da pandemia, a pandemia de fato expôs as vulnerabilidades no sistema alimentar, afetando a produção, o abastecimento e a distribuição. Vejam o caso na Inglaterra, onde durante esse ano passado faltou carne, não tinha carne para vender para a população e não tinham estoques reguladores. O aumento nas taxas de frete marítimo, os preços mais altos dos combustíveis e a escassez de motoristas de caminhão estão elevando o custo do serviço de transporte. Exemplo que pode ser dado é o caso do Brasil, onde os preços dos combustíveis foram à estratosfera. Além disso, a pandemia criou dificuldades para os produtores terem acesso à força de trabalho de que precisam para obter as safras, entregues em tempo hábil, para não falar dos trabalhadores necessários para entregar e distribuir outros bens. Esse foi o caso de produtores de tomates, laranjas e morangos na Europa, nos Estados Unidos, Canadá e em Brasil também, o que eu já citei agora anteriormente. A indústria de alimentos não é a única que enfrenta esses desafios. Está havendo um descompasso entre as contratações das indústrias e as que buscam empregos, evolução aparentemente corroborada pela recuperação desigual em diferentes setores. Outra explicação refere-se ao fato de que durante a pandemia muitos trabalhadores se mudaram das cidades onde trabalhavam, deixando seus empregos vagos até que haja uma melhor noção de quando a pandemia poderá diminuir. Isso mostra a importância da força de trabalho, poder e querer migrar de um lugar para outro. Pela primeira vez, estamos vendo no primeiro mundo alto desemprego e alta inflação, algo que é anormal enquanto as economias estão se recuperando da recessão. A inflação normalmente vem junto com a recuperação e o crescimento, o que normalmente reduz o desemprego. O problema é que a inflação está desequilibrada e crescente desde os Estados Unidos e Europa e inclusive no Brasil. 2021 tem sido menos normal, tudo menos normal. Vou repetir, 2021 tem sido tudo menos normal, é claro. A pandemia não acabou, as variantes Delta e Omicron, agora em 2022, aumentaram as infecções por Covid-19. Novamente, portanto, podem retardar a recuperação do setor de serviços. Além de a escassez de suprimentos, cortar a estabilidade política global e também eventos extremos em diversas partes do mundo, como furacões e incêndios florestais, minaram a confiança do consumidor, ou seja, houve incêndios na Europa, difíceis de controlar, furacões nos Estados Unidos, na Europa também, o que causou tremendo problema para as economias locais. A confiança é essencial para o funcionamento de uma economia. A pandemia mostrou mais uma vez como o nosso sistema social atual é vulnerável, tal como aconteceu com a crise financeira global de 2008. As pessoas estão testemunhando em primeira mão os efeitos negativos da globalização para o desespero dos globalistas, mesmo quando reconciliam o fato de que a interconectividade e a interdependência são realidades que não podem ser desfeitas rapidamente. É a tolerância do povo que desencadeia a mudança política. Com tanto descontentamento geral com a forma como o sistema global funciona, a ideia de que há intrinsecamente errado em nossa sociedade impulsiona o descontentamento popular, criando manifestações contra a obrigatoriedade, por exemplo, de passaporte vacinal, da vacina, do modelo político, dos preços da energia.
Vide o caso do governo do Cazaquistão, que caiu no último dia 4 de janeiro de 2021, após manifestações violentas. E de manifestações na Áustria, França, Alemanha, Inglaterra contra a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 e o passaporte vacinal. A percepção de que vivemos em um mundo frágil exige que o povo peça aos governos que fortaleçam nossa própria existência, enquanto seres humanos, tudo ao mesmo tempo, estabilizando a economia. Com certeza é uma mudança radical que requer a reestruturação socioeconômica. Isso tudo para o desespero dos globalistas, aqueles interessados em impor o seu modelo ditatorial global com um governo global para a humanidade. Do ponto de vista geopolítico, os Estados são convidados a fazer uso de seu poder econômico para garantir condições de vida estáveis para seu povo e melhor qualidade de vida. Esse tem sido mais a urgência das mudanças necessárias e o momento de intensa competição econômica internacional contribui para a transformação da geopolítica em geoeconomia. O sistema tradicional da geoeconomia é que as nações empregam ferramentas de comércio exterior para alcançar seus imperativos. Isso significa que países como a Rússia devem se preocupar mais em investir na população do que satisfazer caprichos de seus dirigentes que investem em guerra contra a Ucrânia, Geórgia, Oriente Médio, Moldávia, Armênia, entre outros, e agora estão mandando tropas para o Cazaquistão, onde o governo caiu, para não entrar um governo de oposição que com certeza não seria dócil, não seria fantoche de Putin. O mesmo vale para a China, etc. No contexto atual de tempos profundamente incertos, a função geoeconômica de Estado-nação refere-se a fazer uso de ferramentas econômicas para atingir objetivos políticos e aumentar o poder do Estado-nação para melhorar o nível socioeconômico da população de cada país. O controle dos mercados, a gestão dos superávites comerciais e investimentos estratégicos para aumentar a influência política fazem parte do arsenal que um país pode usar para construir, manter e aumentar seu poder econômico. Isso é uma guerra por outros meios, que uns países podem ser prejudicados, sufocados e inclusive com sua renda diminuída. E sugeriria essa estratégia que acabei de anunciar ao presidente do Brasil e de outros países políticos em geral. A única maneira do Brasil aumentar seus PIB é dar empregos e distribuir a renda, e aumentar seu poder econômico, bem como dominar a tecnologia de seus produtos e depender menos de produtos importados para tal. Como, por exemplo, da Embraer, onde o exemplo do avião militar Tucano da Embraer é fabricado nos Estados Unidos, com peças e componentes, na sua maioria, fabricados por empresas estrangeiras. E a Embraer somente faz a linha de montagem, ou seja, quem dominar todo o processo tecnológico, que é a fabricação dos insumos, é que de fato vai ter independência tecnológica, independência comercial, independência econômica, política e militar. Falei bastante da pandemia, e a pandemia me parece, eu nunca falei isso, falo que existe uma possibilidade da pandemia, e ainda mais como ela está, uma guerra biológica, que é uma continuação da guerra convencional por outros meios, né? E é uma guerra que está afetando todos os países e enfraquecendo todas as economias. Eu, pelo menos, tenho essa crença pessoal, mas não tenho provas, não posso provar, então não posso apontar o dedo para país A, B ou C por causa disso. E isso ainda deve ir a um bom tempo. E tem países que não estão querendo relaxar a situação por causa disso e de novas variantes que estão surgindo. Ou seja, e se a gente for ver se as variantes forem usar apenas os alfabetos gregos, né, como estão usando, o alfabeto grego é extenso, então vai demorar para acabar mesmo. Eu acho que precisaria outra atitude dos governos. Mas o que é o poder econômico? Como podemos medir o poder econômico, dada a complexidade de tempos da pandemia em que vivemos, e os problemas econômicos existentes, e o crescimento do interno bruto real é a medida mais clara do poder econômico, como consequências em todos os setores da economia. E a pandemia influiu bastante nisso nos países. As dependências comerciais e tecnológicas dão a medida da estabilidade econômica de um país, e que refletem no seu poder socioeconômico, político e militar. Com a pandemia, aprendemos que o poder de disposição sobre as matérias-primas estratégicas desempenha um papel importante para manter vivos os setores estratégicos. O que constitui um setor estratégico é, portanto, uma matéria-prima estratégica, também muda com a localização e o tempo. Por exemplo, o petróleo não é tão poderoso agora como na década de 1970. O abastecimento de água, embora essencial para todos, é estrategicamente mais valioso em alguns lugares do mundo do que em outros. Fenômenos extremos atribuídos às mudanças climáticas também colocam questões específicas a longo prazo. A capacidade de produzir inovação tecnológica é que vai dar aos países
a influência sobre a infraestrutura crítica e, portanto, permitirá que garantam sua estabilidade em termos de eventos extremos, como secas e pandemias. Exemplo, a China, 30 anos atrás, tinha um PIB e era muito mais pobre que o Brasil. Hoje o Brasil, que é a sétima economia, está com um PIB de 2 trilhões e 80 bilhões de dólares, e a China está com um PIB de 15 trilhões de dólares. Existem, portanto, 3 elementos nas quais o Estado deve se concentrar na construção de uma estratégia geoeconômica. Primeiro, precisa reter a força econômica que possui atualmente. Segundo lugar, precisa reduzir as dependências econômicas unilaterais. Terceiro, precisa desenvolver uma estratégia que capture e expanda o valor de sua força econômica. Ao seguir essas 3 etapas, na minha opinião, o Estado se concentra em definir seus pontos fortes econômicos, que são, em última instância, moldados pela população. Os recursos humanos do Estado são seu ativo mais valioso para a estratégia geoeconômica, especialmente em tempos de incerteza, em termos de uma guerra fria que continua sob outro nome, de guerra fria, guerra biológica e guerra comercial entre os países, para manter o seu status quo e ampliar o poder. Só vai ter poder quem dominar a tecnologia. Só vai exportar quem fizer produtos de qualidade. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, mas não pode se limitar somente a isso. Pode e deve expandir e pode até ser o celeiro do universo, mas precisa trabalhar em outros setores também, em outros produtos estratégicos para afirmar-se como líder mundial, dar as cartas na mesa e não ser um mero coadjuvante. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Peço que, se gostaram, deem um like. Por favor, convido todos a inscreverem-se no canal e a compartilharem com suas redes sociais. A sua inscrição no canal é muito importante para nós, é um incentivo, é um motivador para que continuemos produzindo vídeos de alta qualidade. Deus abençoe a todos, paz e bem.